Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Eu quero agradecer mais uma vez ao meu bondoso Deus pelas bênçãos que tem nos alcançado. É sempre bom nós estarmos reconhecendo a bondade infinita do nosso Deus por cada um de nós. Você que nos acompanha, creia nas promessas de Deus. Moisés, que conhecia a Deus e tinha experiência com o Criador de todas as coisas, ele escreveu: o Senhor vosso Deus vos abençoe como vos tem falado. Eu acredito que você tem recebido promessas da parte de Deus. Eu posso dizer que durante a minha trajetória no caminho do Evangelho, recebi muitas promessas da parte de Deus que já se cumpriram, estão se cumprindo e haverão de se cumprir as demais que estão na minha esperança, porque vivemos pela nossa confiança e esperança no nosso Deus. Você que tem promessa de bênção da parte do seu Deus, aguarde, tenha paciência. Deus fala e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é o homem para que minta, mas a sua palavra nos garante que aquilo que Ele tem determinado ao seu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito, há de se cumprir no momento dele, porque a Bíblia diz que há um tempo e há um propósito e há um tempo para que todas as coisas se concretizem. Moisés desejava a bênção de Deus sobre o seu povo. Eu desejo que a bênção de Deus alcance você e os seus. Bênção sem medida, bênção abrangente, suprindo as suas necessidades. Acredite que Deus está tomando conhecimento, porque Ele é onisciente de tudo o que se passa com a sua vida e os seus. Ele está permitindo a provação, mas no final das contas, tudo vai dar certo. Você que é filho de Deus, filha de Deus, não se desespere. Espera em Deus. Ele sabe como fazer. Ele sabe como cumprir a promessa que te fez um dia, justamente de te abençoar naquilo que você espera da parte do seu
Deus. Trazendo mais um comentário bíblico com o lema evangelístico para aquelas pessoas que precisam ter comunhão com o Criador de todas as coisas. O nosso objetivo de vida é sempre que possível nós estarmos levando e transmitindo o conselho de Deus para que as pessoas venham a entender, a viver a soberana vontade do Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Senhor quer sempre o melhor para nós. Estamos comentando o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 ao 10. E vamos comentar hoje o versículo de número 9, mas vamos ler o 7 e o 8, que diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Olha, meus amigos, você que está nos visitando, passando aqui no nosso canal, pedir mais uma vez que você se inscreva, porque você vai receber sempre uma nova mensagem da palavra do nosso Deus. Nós queremos sempre semear a boa semente do Evangelho de Cristo, e se você se inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, sempre estaremos publicando um novo vídeo com uma mensagem útil para a sua vida cristã e principalmente para você que ainda não anda conforme o Evangelho da libertação, ok? Então eu agradeço se você se inscrever. Olha, esta mensagem é uma mensagem evangelística, mas também serve como conselho para aqueles que se dizem cristãos. O conselho do Evangelho é que nós, com inteligência, venhamos a estabelecer prioridades para a nossa vida, o nosso dia a dia. O que Deus quer para nós é sempre o melhor. Como um Pai perfeito, que é o nosso Pai Celestial, Ele estabelece um caminho a fim de que os nossos passos não venham a vacilar. O Evangelho
é o parâmetro estabelecido pela Constituição Divina, através do qual nós seguimos a soberana vontade do Criador de todas as coisas. Se alguém deseja fazer a vontade de Deus, ser um verdadeiro discípulo de Cristo, ser classificado, chamado de um verdadeiro cristão, precisa guardar os mandamentos do Evangelho. Cristo falou que aqueles que guardam a palavra de Deus é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, a chuva, a tempestade, e não caiu a sua casa, porque estava edificada sobre a rocha. São aqueles que guardam a palavra do nosso Deus, são aqueles que vivem dentro dos seus esforços para cumprir as ordenanças divinas. O outro que o Senhor Jesus mostrou é aquele homem louco, sem inteligência, sem a devida prudência, sem os devidos cuidados, que edificou a sua casa sobre a areia. Do mesmo modo vieram os ventos, a chuva, e aquela casa caiu porque não estava edificada sobre a rocha, que segundo esta parábola do Senhor Jesus é a palavra do Evangelho da verdade. O nosso esforço, dedicação em sempre transmitir a palavra de Deus é para que as pessoas firmem os seus pés, os seus passos na rocha que é Cristo Jesus, nosso Redentor. E o apóstolo Paulo, com muito cuidado, ele alertava o seu filho na fé, um novo ministro do Evangelho, um verdadeiro evangelista, Timóteo, sobre o que ele devia fazer, mas também mostrando o que ele não devia fazer. Paulo teve muita experiência de vida. Quando nós lemos sobre a sua história, a sua biografia, descobrimos que antes de se converter, era um homem economicamente bem-sucedido. Era alguém da elite religiosa e política dos filhos de Israel, porque fazia parte do Sinédrio, era um fariseu, um homem de posição. Ele era tão bem destacado que estava a serviço diretamente dos principais, dos sacerdotes, de forma que ele tinha posição de destaque perante a sociedade judaica. Mas, quando se converteu para o cristianismo, os valores terrenos, materiais, sociais, passaram a ocupar o segundo, ou terceiro, ou quarto lugar na sua vida. Porque a sua prioridade de vida era buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça divina
olhando para as coisas que são de cima e não para as coisas que são terrenas, materiais. E o alerta de Paulo, dando o seu próprio exemplo, que não mais as coisas materiais, mas sim as coisas espirituais, era que tinha valor para ele. Ele gastou o que tinha e se gastou também em suas atividades evangelísticas para pregar o Evangelho de Cristo, além dos limites geográficos da Palestina. Foi, na realidade, um relevante missionário transcultural, em que pregou o Evangelho das Boas Novas de Cristo em continentes, em países, em nações, cidades e por onde passava, realizando suas campanhas evangelísticas e empreendendo no reino de Deus. Um verdadeiro homem espiritual. O seu tesouro não é na terra, mas nas mansões celestiais. O Senhor Jesus falou que nós devemos fazer tesouros nas mansões celestiais diante de Deus e não aqui na terra, onde a ferrugem vem e consomem e onde os ladrões minam e roubam. Essa é a realidade. Então esta palavra, ela tem que servir como bom conselho, uma mensagem edificante, a fim de estabelecermos os verdadeiros valores, o que é mais precioso, o que é mais importante para um cristão verdadeiro, para quem diz que é seguidor de Cristo. Quais são as prioridades que o homem precisa dar para a sua vida? Olha o que diz o homem de Deus. Mas os que querem ser ricos caem em muitas tentações. É muito clara esta mensagem quando se percebe que a maioria das pessoas são dominadas pela ganância. A medida do ter nunca enche. É um desespero. O ser humano passando a perna no outro. Os líderes políticos da nação metidos em atos contínuos de corrupção para adquirirem riquezas, mesmo que para tanto esses enganadores, corruptos e corruptores matem vidas, tirem vidas, porque os recursos desviados dos que mais precisam, lá na ponta vai faltar para suprir as necessidades dos mais carentes, dos mais pobres, daqueles que precisam do serviço público na área de saúde, do medicamento, do tratamento, para debelar as doenças, as enfermidades, as calamidades públicas. Aqueles que querem ser rico caem em muitas tentações. Existe
uma força invisível e enganadora, um Deus a quem Cristo chamou de Mamon, o Deus das riquezas, o Deus do materialismo, que vai dominando a grande massa da sociedade e levando essas pessoas a praticarem as coisas mais terríveis que se possa imaginar, justamente para adquirirem bens materiais, poder econômico, poder político, poder social. E essas pessoas caem em muitas tentações, porque em vez de adquirirem as coisas pelo caminho da honestidade, partem para o roubo. E muitos, além de roubar o seu semelhante, se tornam assassinos, tiram a vida do seu próximo para adquirir mamon, dinheiro, riquezas materiais. Quantos são aqueles que, para se tornarem ricos, exploram os seus cooperadores, os trabalhadores, pagando salários injustos, pequenos, que não supre a necessidade das famílias, dos trabalhadores? Aqueles que querem ficar rico caem em muitas tentações. E uma delas é o poder e o domínio e a influência do diabo com os seus demônios na vida destas pessoas. Você pode observar que a grande maioria daqueles que querem ser ricos ou se tornam ricos dão as costas para Deus. Quer uma tentação maior do que essa? Em que o inimigo, os demônios, passam a dominar essas pessoas para que o seu Deus deixe de ser o Criador de todas as coisas e o seu Deus passe a ser o seu dinheiro, as suas riquezas materiais. Quer uma tentação maior do que essa? O homem ser dominado pelo ateísmo, pela incredulidade, pela impiedade, porque grande parte daqueles que querem ser ricos e que possuem posses materiais partem para a maldade contra o seu semelhante. Muitos, ou a grande maioria dos que se tornam ricos para alcançarem tais patamares, praticaram muitas injustiças. E essas pessoas são tentadas para o mal, são tentadas para o engano e a mentira, são tentadas para as trevas, a viverem nas trevas, sendo possessas pelos demônios e por Satanás, porque é uma vida terrível. E caem em muitas tentações e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Laços é a destruição, laços são
as prisões. Por que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu? Por causa desses laços. Esses laços são prisões. É difícil alguém abandonar, deixar o dinheiro, as riquezas materiais para servir ao reino de Deus. É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil, porque são laços. E essas concupiscências, o que significa essas concupiscências? São as práticas da pecaminosidade. E são loucas e nocivas. As pessoas que têm grandes fortunas, não são todos, não podemos generalizar, mas a maioria, ou a grande maioria, vivem em uma vida de devassidão, de prostituição, de vícios, uma vida degradante, reprovados pela verdade, reprovados pela luz, reprovados por Deus e reprovados pelo Evangelho de Cristo. Então é uma vida de laços em que as pessoas se tornam prisioneiras por conta do poder que têm, do dinheiro que têm, se tornam escravos do pecado, da transgressão, da iniquidade, da impiedade, da incredulidade, do ateísmo, das trevas. São prisioneiras essas pessoas. E que se submetem ou submergem os homens na perdição e na ruína. É muito triste. O Senhor Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa ruína é a morte, morte espiritual. Vivo na carne, no corpo físico, no corpo orgânico, mas a alma morta diante de Deus, porque não tem luz, não segue a verdade, não obedece aos mandamentos de Deus. Essa é a ruína. E a perdição? Olha o perigo maior. A perdição. Aqueles que querem ser ricos caem em tentação, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e à ruína. O que é essa perdição? É sinônimo de condenação. É sinônimo de segunda morte. Todos esses que dão prioridade a riquezas materiais, ao materialismo, às coisas só dessa vida, e não as coisas celestiais, e não as coisas espirituais, eles são submetidos à condição de separação eterna de Deus. Partem dessa vida sem esperança de salvação, de vida eterna. Terão que se apresentarem diante do trono branco, o juízo final, onde ali serão julgados. E diz o livro do Apocalipse que estes que deram mais valor às coisas materiais do que às coisas de Deus, serão lançados no lago de fogo ardente, a segunda morte, a condenação eterna, sem possibilidade
de salvação. Nós não queremos isso para ninguém. Por isso o conselho bíblico. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e à ruína. O nosso dever é pregar esta palavra, e a sua opção é acreditar, é dar prioridade ao reino de Deus, às coisas que são de Deus, as coisas que são espirituais. É você dar prioridade para se livrar da ruína, dos laços, para se livrar da perdição eterna, da condenação, separação eterna de Deus. Quero agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal, dê o seu like, tá certo? Ative o sininho para receber novas notificações, compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Esse é o nosso compromisso junto com você, semear a boa semente do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.